Então, pessoal, essa aqui vai ser uma aula, né, no nosso formato online. É a aula, a princípio, que geralmente eu começo a primeira aula de educação financeira com a temática da construção do fluxo financeiro. A gente faz um panorama geral sobre a matemática financeira. Então, eu dou as aulas pelo Meet, né, a gente troca uma ideia aqui, os alunos abrem a câmera, a gente conversa, eventualmente a gente vê vídeos, né, filmes que abordam temáticas de banco, finanças pessoais, finanças corporativas. Então essa ferramenta é muito boa. Então, após essa introdução, vamos à aula de fluxo financeiro, então, gurizada. Vou compartilhar a tela. E aí na apostila, né, a gente já tem alguma coisa do material construído, então a gente esquematiza o aprendizado através do utilizo de onboard. Então, pessoal, está com um delay aqui. Vamos ver então o que significa matemática financeira, como a gente toma decisões, como a gente usa a matemática como uma ferramenta para a tomada de decisões. Então, pessoal, eu vou traçar aqui, que é o que vocês têm na apostila, uma linha que é para ser reta, né? A de vocês está bem retinha, que a gente denomina a linha do tempo. Então, isso aqui a gente tem um elemento chamado tempo. E, financeiramente falando, pessoal, existem dois momentos cruciais que a gente trabalha para qualquer problema de matemática financeira. Resolver problemas de financeira, pessoal, nada mais é que deslocar quantias, valores, no tempo. Então a gente tem alguma coisa que nos remete à ideia de hoje, de valor presente no dia de hoje, e valor futuro. Tá certo? O banco, pessoal, existe para duas finalidades. Ou a gente vai no banco e entrega o nosso dinheiro para aplicar, ou a gente não tem dinheiro, precisa adquirir um bem e precisa de um financiamento, um empréstimo. A gente vai no dinheiro captar recursos. O banco é o intermediário. Tá, pessoal? O dinheiro que a gente aplica no banco nunca está no banco. Está na mão das pessoas que pegam o empréstimo. Tá? E o banco ganha muito dinheiro através de juros. Tá? Então a gente vai trabalhar esses conceitos. Então tem esses dois elementos. Então se a gente for aplicar o capital, vamos pegar um exemplo de aplicação financeira, pessoal. A gente vai aplicar um dinheiro hoje. Então a data zero, que a gente chama isso aqui de data focal, pessoal. Vamos supor que a gente esteja trabalhando em meses. Tá? Vou utilizar aqui a nomenclatura de M para meses. Aqui o tempo, o dinheiro hoje. Apliquei hoje, gurizada, 100 pila, 100 reais. Numa aplicação financeira, risco moderado, uma taxa. Ó, já falei um elemento extremamente importante para a gente tomar uma decisão. Para uma aplicação, uma taxa de 1% ao mês. Durante quanto tempo? Um mês, vai passar mais um período aqui, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E eu vou, pessoal, resgatar após 5 meses. Então eu falei também, na nomenclatura de aplicação, a gente tem um valor de resgate, que é o valor que a gente aplica hoje e o valor que a gente resgata no futuro. O valor que a gente aplica hoje é denominado capital. O valor que a gente resgata lá no futuro é denominado montante. Já estamos vendo elementos aqui, capital, montante, o tempo, taxa e o conceito chave na matemática financeira, pessoal. O conceito de juros. Juro nada mais é que o valor do dinheiro no tempo. Então, se a gente aplica um valor hoje e resgata após 5 meses 180 reais, tá, não é esse, é uma taxa aqui de juros, deixa eu até calcular os juros então. Isso aqui a gente vai ver depois. Tá? Não é 180, desculpa aí. Já que a gente já tem os elementos da fórmula, mas a ideia era não entrar na fórmula agora. A gente já calcula o valor exato do montante, tá, gurizada? Vamos trabalhar primeiro os elementos. Então, aplicamos hoje. Então, essa aqui que é importante, ó, gurizada. O juro, isso aqui é em grana, tá? É dinheiro. Isso aqui é a taxa de juros, que a gente utiliza essa nomenclatura matemática, taxa percentual. O juro, propriamente, é o valor de dinheiro. Então, o capital mais o valor do juro nos dá o montante. Tá certo? Então, esse processo de levar o dinheiro para o futuro é o que a gente chama de capitalizar o valor. Então, por isso que é capital o valor de hoje. A gente capitaliza ele e leva para o futuro. Um outro cenário possível, pessoal, se a gente tem um dinheiro no futuro, por exemplo, uma dívida e quer pagar hoje, aquela dívida que a gente tinha negociado com o banco após 5 meses, se a gente quiser trazer ela para hoje, tá? Não existe uma dívida que vale 500 hoje, a gente pagar 500, desculpa, após 5 meses lá no futuro, trazer para hoje e valer os meus 500.
Porque a gente já sabe que o valor do dinheiro no tempo, que é denominado juro, é a essência da matemática financeira. Então a gente vai descapitalizar esse dinheiro, esse valor, para chegar no valor que a gente vai amortizar hoje no banco. Então, esse vai e vem de capitalizar e descapitalizar ocorre mediante dois regimes de juros, que a gente fala dois regimes de capitalização, mas também serve para descapitalizar. Dois regimes, o simples e o composto, que isso aqui vai ser para uma outra aula. A gente vai ver hoje o simples, para fins de cálculo dos juros, tá certo? Então o juro, o que é? O capital, o valor de hoje, vezes a taxa, 1%, vezes o período que ele ficou aplicado, 5 meses. Então, matematicamente falando, essa é a forma. A gente pega o capital hoje, né? Sobre esse capital incide uma taxa, e essa taxa vai incidir ao longo de 5 meses. Então, esse cálculo nos dá o valor dos juros. Vocês estão vendo que aqui eu não utilizo 1, né? Eu utilizo 1%, ó, matemática. 100 vezes 1 vezes 5 dá... Desculpa, aqui 100, aqui, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Então, o juro é R$5. Temos R$5. Logo, o montante aqui vale... A gente vai resgatar, após 5 meses, R$105. Tá certo, pessoal? Introdutoriamente falando, essa é a essência da matemática financeira, deslocar quantias no tempo. Tá? Nas próximas aulas a gente vai ver se essa taxa aqui, pessoal, é uma boa taxa? É uma pergunta que eu já deixo para vocês pensarem. Se é boa, por que é boa? Se não é boa, por que não é boa? O que mais a gente analisa de variável para avaliar se isso é uma taxa boa? É o que a gente vai ver na próxima aula. Feito então por hoje, pessoal, essa introdução de finanças aqui, então é bem importante o fluxo financeiro. Até a próxima aula aí, um abraço!